1984, final do Campeonato Paulista. Após o gol de Serginho Chulapa, que deu o título ao Santos sobre o Corinthians, Osmar Santos anunciou nos microfones da Rádio Globo: Cartelão de ouro do Juventus, 2 automóveis por mês por apenas 1.500 cruzeiros, traz de volta a emoção do gol para você. O icônico narrador não só anunciava, como era garoto propaganda do Cartelão de Ouro, o produto que dava prêmios em nome do Juventus. Mas o que era afinal o Cartelão de Ouro? Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos e amigas ligados ao canal Manto Juventino, como você sabe, o Cartelão de Ouro se fez presente na camisa do Juventus também. Em 1984, foi o primeiro patrocinador da história do Juventus, desde a liberação dos patrocínios dos uniformes, autorizada pelo Conselho Nacional dos Esportes em 1982. Nós já mostramos essa camisa aqui no canal para você. Mas o que era o Cartelão de Ouro, afinal? Lançado em janeiro de 1984, o Cartelão de Ouro era um bilhete com combinações e dezenas para concorrer a prêmios. Infelizmente, nós não temos em nosso acervo nenhum cartelão de ouro do Juventus. Nós encontramos na internet a foto de um cartelão idêntico, lançado pelo Colorado do Paraná. Era muito parecido com a telecena do Silvio Santos. Um cartelão era você abrir aqui, como se fosse a telecena, você tem aqui esse campo com várias dezenas, e as dezenas eram sorteadas na época do cartelão pela Loteria Federal. Você pegava o extrato da Loteria Federal, eram 10 números na época, você pegava as dezenas dos 10 números e ia preenchendo aqui no cartelão. Se você preenchesse e fizesse mais pontos, ganhava 2 automóveis Bel Rey. Por causa disso, muita gente diz até hoje nas alamedas do Juventus que o Cartelão de Ouro foi uma espécie de precursor da telecena do Silvio Santos. Mas ele não foi o primeiro concurso de prêmios ligado ao time de futebol. Os outros clubes paulistas também experimentaram essa fonte de arrecadação em outros formatos. Um dos formatos mais utilizados pelos clubes aqui era o carnê. Isso mesmo, o carnê é um outro produto parecido com o do Silvio Santos, o carnê de mercadorias do Baú da Felicidade. Aqui no carnê do baú você vai pagando, você lembra como que era? Você ia pagando as mensalidades e ia concorrendo a prêmios todo mês. Na época, os clubes de futebol faziam coisas parecidas com isso. O São Paulo Futebol Clube teve o Paulistão 69, que tirou o clube do buraco após os gastos para a construção do estádio do Morumbi. Com o carnê do Paulistão 69, o tricolor arrecadou verba suficiente para fazer o anel superior do estádio e também as piscinas sociais. O clube voltou a lançar outros carnês no final dos anos 70. O Palmeiras também teve o seu carnê do baú, que foi o carnê Periquito, em 74, que coincidiu com uma boa fase do time alviverde. Anos depois, já em jejum de títulos, o Palmeiras lançou o carnê Verdão, que foi um fracasso. E no ano de 84, um novo produto foi colocado à venda, o carnê Bibelô, uma espécie de jogo do bicho misturado com bingo e loteria. O Bibelô prometia prêmios que iam de eletrodomésticos da Barras de Ouro. Apesar desse nome esquisito aí, a ideia era que vendesse bem. Não sei se realmente vendeu, não tenho essa informação, infelizmente. O Corinthians também teve o seu carnê do baú, o carnê Corintião, lançado em 1970 para arrecadar fundos para a construção do estádio. Você sabe que o estádio não foi feito até chegar à Copa de 2014, mas a ideia era essa. E o estádio ficaria realmente ali onde é hoje a Neoquímica Arena em Itaquera. Em 79 também houve o relançamento do carnê Corintião e em 81 uma nova fase. Foi um fracasso. O desempenho ruim do Corinthians nos gramados afetou o desempenho das vendas no carnê, que deu um prejuízo milionário aos cofres corintianos. Mas a editoria do Corinthians insistiu nas vendas e nos anos seguintes as vendas realmente melhoraram. O Santos também tinha um carnê e tinha receio. A experiência peixeira com carnê de prêmios, que levou o nome de Super Carnê Milionário em busca da terceira estrela, uma nomenclatura difícil que mais parece enredo de carnaval, não deu certo. Em 1983, deu um enorme prejuízo aos cofres do Alvinegro Praiano. A ideia do clube de Santos era repetir o bom desempenho da Baleia Milionária, a promoção anterior. Com o mau desempenho do Peixe em campo, o Super Carnê Milionário em busca da terceira estrela não deslanchou. A ideia desse carnê, por esse nome estranho, como você pode perceber, era conquistar a terceira Taça Libertadores da América. E esse título só foi vir bem anos depois. A Portuguesa também era um clube que queria distância dos carnês. O último carnê lançado pela Lusa foi o Bolão da Portuguesa, que também deu prejuízo aos cofres do time do Canindé. Os prêmios, que eram faqueiros, ficaram encalhados e foram espalhados ali pela sede social. Dizem ali que na época você encontrava os faqueiros por todos os lados lá no Canindé. Havia a ideia de lançar um outro carnê, mas isso estava só no papel. Dependia do desempenho do time em campo, do comportamento do time no Campeonato Paulista. Se ele fosse bem, ia lançar um novo carnê e a proposta era fazer um novo restaurante na sede social. E a gente sabe que não aconteceu. No Juventus, esse risco ligado ao desempenho do clube em campo não existia. Assim como o Silvio Santos sempre vendeu bem seus carnês e suas telecenas, o Juventus não tinha problema para abalar as vendas do seu cartelão.
O clube tinha uma grande base de sócios e a torcida era pequena e não afetava essas vendas. Era um clube popular, o Juventus, pela quantidade de sócios, era conhecido por todos, o que dava confiança e credibilidade à marca, sem sofrer rejeição das outras torcidas. Isso era suficiente para vender muito bem o seu produto. O Juventus já tinha tido uma experiência positiva em 1977, quando lançou o carnê Amigão. No lançamento do Cartelão de Ouro, em janeiro de 84, o Juventus previa faturamento de 700 milhões de cruzeiros, mas o sucesso de vendas foi tão grande, foi muito maior. 2 bilhões e 900 milhões de cruzeiros foram arrecadados, superando o faturamento da própria sede social do Juventus. Vale lembrar que, na época, o clube social do Juventus tinha 136 mil sócios. Era a maior quantidade de sócios de um clube no Brasil até da América Latina. Cada série do Cartelão de Ouro, nós vamos ilustrar o Cartelão de Ouro com essa telecena aqui, da Copa do Mundo de 94, 105 milhões de cruzeiros reais. Só para ilustrar, né? Cada série do Cartelão de Ouro tinha 80 mil números. Eram 3 séries, totalizando 240 mil números. A cartela era vendida a 1.500 cruzeiros, menos que um maço de cigarro, como dizia a propaganda na época. Eram dados 2 automóveis por série, totalizando 6 automóveis por mês. Se todos os números fossem vendidos, o clube garantia que eram 3 milhões e 600 mil cruzeiros por mês de arrecadação. Assim como o SBT saiu da crise com a telecena nos anos 90, o dinheiro injetado pelo Cartelão de Ouro no Juventus ajudou muito a bancar a folha de pagamento do clube e do time e também a fazer melhorias no patrimônio, principalmente a construção do Palácio Grenar, o grande salão de festa utilizado para shows, espetáculos, bailes de formatura, eventos. Até hoje ele é uma importante fonte de arrecadação do Clube Atlético Juventus. Lembrando também que na época o Cartelão de Ouro não era a única fonte de renda do Juventus. Como nós já falamos, o time tinha uma base de sócios gigantesca e eram tempos de vacas muito gordas. O time também arrecadava dinheiro com o baile de carnaval, que era um dos mais procurados, um dos mais frequentados e mais badalados, e a sede social vivia cheia. Tudo isso era suficiente para montar bons times. Ainda em 84, por exemplo, para o Campeonato Paulista, o clube contratou Jair o Príncipe, que tinha sido campeão da Libertadores e Mundial pelo Peñarol, para reforçar o Juventus. Imagina só trazer um jogador direto de um time campeão mundial. No ano de 85, o Juventus lançou um super cartelão, agora com 2 cartelas em cada bilhete desse, premiando quem fazia mais e quem fazia menos pontos também. Olha só como parecia realmente uma telecena. Se o sucesso era tão grande, por que os carnês e cartelões acabaram? É que na época houve um excesso de promoções no mercado. Isso saturou o público. Isso já era observado na época pelo presidente José Ferreira Pinto, que em uma reportagem na Folha de São Paulo em 84 declarou que havia fôlego apenas para mais 2 anos de promoções como essa. E realmente, o Cartelão de Ouro não chegou à década de 90, sendo encerrado antes disso. Mas nós sabemos, hoje em dia, pelo lançamento de vários outros prêmios, não só a telecena, que tem outros concorrentes hoje em dia, que o povo adora uma promoção, adora botar fé em ganhar prêmios. Quem sabe, relançado o carnê pelo Juventus ou por outros clubes, relançados os cartelões, não haveria chance de arrecadar uma grana para melhorar os times, hein? A existência aí de vários patrocinadores relacionados a casas de apostas mostra que realmente o povo gosta de uma fezinha. E você botou fé no Cartelão de Ouro? Conhece alguém que ganhou um Del Rey? Conte para nós aí se você teve um cartelão, se você ganhou o prêmio, se o Juventus pagou direitinho. Conte para nós, queremos saber, queremos encontrar algum ganhador. E a camisa do Cartelão de Ouro, que nós já mostramos aqui, você pode conferir, acho que é um dos primeiros vídeos do canal, foi do Cartelão de Ouro, uma das camisas mais legais da nossa coleção. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, não deixe de pagar em dias mensalidades para não perder o seu prêmio. Tchau!